Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, sexta-feira, dia 24 de maio. A gente teve uma semana esvaziada em termos de números econômicos, mas independente disso, a gente teve muitos acontecimentos, tanto no campo político, de autoridades, comentários de autoridades, quanto no campo de resultados de companhias, né? E para falar sobre isso hoje comigo, trago aqui o João Dalla Piccola Meneghelli, meu colega aqui na mesa de renda variável da APX Invest. Bom, começando lá por fora, como de tradição, os principais acontecimentos se baseiam, primeiro, ata do FONC, né? O FONC, lembrando, é o Comitê de Política Monetária Americano, quem determina os juros lá dos Estados Unidos. Bom, essa ata ela traz detalhamento da última decisão dos Estados Unidos, dos juros americanos, onde eles optaram por manter os juros nos patamares atuais, e ela traz uma preocupação muito grande frente ao nível de inflação que os Estados Unidos se encontra hoje, acima da meta já há mais de 2 anos e estacionada num platô ali na casa dos 3%, associada a um crescimento da economia muito robusto. O que isso quer dizer? Um crescimento robusto ele dificulta o combate à inflação, e ao mesmo tempo que ele dá um alento para as autoridades monetárias de que não é necessário cortar juros. Afinal de contas, se a economia está crescendo pujantemente, isso quer dizer que os juros não estão atrapalhando. O que o mercado interpreta disso? De que não a possibilidade de um corte de juros nos Estados Unidos é cada vez mais remota no futuro próximo. Associado a isso, a gente teve os PMIs. Os PMIs são dados antecedentes de atividade, ou seja, aqueles dados que tentam prever a atividade à frente. A gente teve PMI tanto do setor de serviço quanto de manufatura. E ambos surpreenderam para cima, mostrando uma reaceleração da economia americana, ou seja, suportando as preocupações do Fed em relação a um aquecimento muito forte da economia americana que atrapalha o combate aos juros. E isso aqui tudo, né, é ruim para os ativos de risco, mas em paralelo a gente também teve os resultados das empresas lá nos Estados Unidos. A gente está acabando a temporada de balanços lá e tivemos resultados relevantes para o desempenho dos índices, não é, João? Exatamente. Apesar da gente estar olhando essa semana do S&P fechando praticamente no 0 a 0, a gente observou o S&P sofrendo muito na quinta-feira, principalmente quando saíram os dados do PMI, e isso conjecturou todo o corte de juros que estava precificado na curva da economia norte-americana. Então o mercado agora já olha para um corte mais para o final do ano, provavelmente em setembro, o mercado precifica hoje. Mas como o Dirceu bem pontuou, a temática micro, e aí eu trago aqui principalmente a Nvidia, fez muito preço essa semana, né? O resultado saiu, o mercado estava amplamente ansioso, surpreendendo em todas as linhas do balanço. Mais uma vez, a Nvidia está fechando a semana subindo aproximadamente 15%. Um resultado muito expressivo e, claro, com base no avanço da inteligência artificial e nessa receita vindo impulsionada por causa disso. Bom, passando aqui para o Brasil, a gente também teve uma agenda esvaziada de dados econômicos, mas tivemos comentários do ministro, depoimento, né, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que mexeu bastante com o mercado. Primeiro, ele trouxe um comentário a respeito da meta de inflação, disse que a meta é dificílima, a meta de inflação brasileira hoje é 3% ao ano, com uma banda aqui, uma tolerância que leva até os 4%. É uma meta que o próprio Ministério, na verdade, o próprio Copom, determinou no ano passado, ou seja, ele está reclamando de uma meta que ele mesmo participou na construção. Além disso, ele critica o mercado, a reação negativa que o mercado vem tendo aos números do governo, principalmente do lado fiscal. Diz ele que os números do governo são muito positivos, que o mercado se preocupa à toa. Bom, aproveitando esse gancho, essa semana a gente teve números de arrecadação do governo federal. A arrecadação cresceu mais de 8% em termos reais, ou seja, já considerado a inflação no período. Então, se o governo passou a arrecadar mais, inclusive mais do que o crescimento do PIB, o que obviamente deveria causar uma melhora nas contas públicas, só que não é isso que se verifica. As contas públicas continuam deteriorando, as metas de superávit e déficit primário elas já foram abaixadas para esse ano, no ano que vem, e o endividamento continua crescendo, apesar de uma arrecadação ainda mais forte. Ou seja, a gente está crescendo as nossas despesas, os nossos gastos, muito mais rápido do que a arrecadação, que vem crescendo muito forte, o que obviamente é muito preocupante para a sustentabilidade da dívida pública. O mercado reagiu bem mal a isso, não é, João? Exatamente. Quando a gente olha o principal índice aqui do Brasil, o Ibovespa está caindo aproximadamente 3% na semana, refletindo toda essa toada de um tom político que veio à tona essa semana, e as ações que mais sofrem dentro do índice são as ações ligadas ao consumo interno. A gente vê o ICOM caindo aproximadamente 4% na semana e, consequentemente, uma curva de juros estressada, né? Dando destaque aqui também para o índice das small caps, que fecha a semana caindo aproximadamente 2,7%. Bom, e se nessa semana a gente teve um calendário econômico mais esvaziado, semana que vem promete.
Semana bastante cheia. Na terça-feira a gente começa com o CAGED, né, dados de criação de emprego aqui no mercado de trabalho brasileiro, e também com o IPCA 15, que é a prévia da inflação do mês já de maio. Na quarta-feira a gente tem mais um dado de inflação aqui no Brasil, o IGPM. Na quinta-feira a gente tem revisão tanto do PIB quanto dos dados de inflação do primeiro trimestre nos Estados Unidos, junto com dados de mercado de trabalho americano. Esses números aí também prometem causar preço. E na sexta-feira a gente tem inflação na zona do euro e o PCE, que é o principal índice de inflação que o Banco Central americano acompanha lá nos Estados Unidos, referente ao dado desse mês, tá? Na semana que vem, como de tradição, estaremos aqui de volta na sexta-feira, lembrando que quinta é feriado, não teremos pregão aqui no Brasil, mas independente disso, estaremos aqui sexta-feira novamente. Um bom final de semana a todos, um bom descanso e um forte abraço. Obrigado, pessoal.